vamos, né, nos acalmando, deixando os problemas do outro lado, pensando que nós estamos numa tarde realmente abençoada. E com esse espírito de amor, esse espírito de paz que está entrando agora nos nossos corações, que nós vamos escutar hoje tudo, a mensagem que a Leida daqui a pouquinho vai nos passar. E agradecendo realmente por essa tarde ser bendita na companhia desses amigos tão queridos que nos prepararam essa casa com tanto amor e com tanto carinho. Vamos começar? Gente, eu só tenho um negocinho para passar para vocês. Nossa casa está fazendo 10 anos, né? 10 anos de amor, 10 anos de ajuda ao próximo, 10 anos de ajuda mútua, né? E eles estão nos convidando no dia 22 de dezembro, segunda-feira, às 20 horas. Nós vamos ter a palestra com o tenor Alan Vilches. No final, vamos comemorar. Então, quem puder aparecer para prestigiar a casa e comer um bolinho. Hã? Não vai poder? E lembrando também, né, que nós temos o trabalho de assistência social, a casa das cestas básicas para as famílias necessitadas. Todas essas famílias são visitadas, o pessoal vê realmente que há realmente a necessidade de ajudar. Então são 60 famílias no mês, 60 famílias no outro mês. Infelizmente a gente não consegue ajudar todo mundo. Então se alguém puder colaborar de alguma forma com as cestas básicas, nós sempre estamos precisando de macarrão, molho de tomate, arroz, feijão, o básico mesmo da cesta. De repente, chega agora Natal, a gente sempre tira alguma coisinha para nos ajudar o próximo. A gente sempre lembra, acho que dele, né, com muito amor, então a gente se sente, acho que, na obrigação de fazer alguma coisa de final de ano. Então, acho que o melhor presente que a gente poderia dar ao próximo é tirar a fome, tanto a fome espiritual a casa já tira, e a fome material, né, que ninguém consegue pensar com calma, com clareza, se o estômago estiver doendo de fome. Então, se puderem ajudar, vai ser muito bem-vindo. Ao sábado nós estamos fazendo, né? Está sendo um sábado sim, um sábado não, né? O centro faz um trabalho muito legal de distribuir o lanche à noite. Eles saem daqui às 5 horas da tarde e vão em toda essa periferia aqui de Santana, né? A gente sabe que tem todos esses desabrigados aqui perto do metrô. E a casa está fazendo um trabalho muito 10, que é de levar alimento ao sábado à noite. Então, se alguém quiser participar desse trabalho, também é um prazer receber todos aqui. A gente está sempre precisando de voluntários para isso. E eu sei que muita gente, às vezes, fala assim, pô, não tem dinheiro para ajudar. Mas a boa vontade de vir, ajudar a fazer o lanche ou distribuir esse lanche, é sempre bem-vindo, tá? E eu sei que tem muita gente que gosta de fazer esse trabalho. Então, a casa abriu esse espaço, inclusive, para a gente tentar colocar a mão na massa, literalmente, e abrir e começar um novo trabalho que está dando muito certo. Começamos com pouquíssimas pessoas, hoje o lanche está bem maior, graças a Deus, tá? Então, aguardar nossa amiguinha aqui. Peça já vi. Boa tarde, queridos. A nossa querida família, Casa do Caminho, né? Hoje nós vamos estudar do Evangelho de Jesus, desse livro Renovando Atitudes, Velhas Recordações, Velhas Doenças. Será que toda recordação velha ou velha recordação provoca doença? Recordação, eu estou falando. Recordação, será que toda velha recordação? Não. São aquelas recordações danosas, aquelas recordações que nós, de alguma forma, ficou naquele nível da nossa subconsciência. Joana de Ângeles, Espírito, diz da nossa consciência atual, que nós temos agora. Então, nós temos as subconsciências e as superconsciências. A consciência atual
É aquilo que pensamos, agimos agora no presente. A subconsciência, ela classifica como todas aquelas mazelas, todos aqueles problemas, aquela carga emocional que eu não consegui resolver no passado. Então ela fica embaixo, fica em algum porão do meu eu profundo, ela fica arquivada. E na lição da tarde é essa subconsciência quando aflora na minha consciência como recordação é que provoca as doenças. E continuando, a superconsciência seria aquela nossa caminhada para a evolução. No nível que nós estamos, o nível superior que nós vamos atingir a nossa superconsciência. Então, esse inconsciente profundo, ele torna doentio quando ele se manifesta em forma de clichê mental. Ora, se nós somos um todo, se o nosso corpo, organismo físico, ele é o reflexo do espírito, é claro que se o espírito adoece por um clichê mental de algo não resolvido, isso se reflete no meu organismo físico, de alguma forma. Por isso que o tema da tarde é velhas recordações, velhas doenças. Então, essas mazelas do passado, que eu não consegui resolver, elas se manifestam numa forma doentia no meu organismo. Então, vem dessa maneira. Agora, nós temos que classificar a doença, bem, segundo a doutrina espírita. Porque a doença para a medicina, hoje, a medicina tem vários especialistas. Se eu tenho um problema cardíaco, eu vou ao cardiologista. Se eu fraturo um osso, onde eu vou? No ortopedista. E assim é, eu escolho a especialidade médica que eu necessito para minha saúde física. Agora, para minha saúde espiritual, para esses clichês danosos, eu preciso de um outro tipo de medicina, de uma medicina espiritual. Então, eu vou buscar o médico das almas. E o médico das almas, por coincidência, nasceu nesse mês, que é Jesus. Estamos comemorando o seu aniversário em dezembro, né? Jesus, o médico das almas. Então, é essa medicina que eu vou estudar na tarde de hoje, a medicina da alma. Então, o significado da palavra doença, segundo o médico das almas, segundo Jesus, ele diz que é um estado de desajustamento da alma. Quando a alma está desajustada, se reflete numa doença física. Esse desajuste, ele pode ser remoto, como nós dissemos, pode ser de vidas passadas, lá de trás, ou pode ser do presente, dessa mesma vida, algo que nos incomodou, que passa já nessa mesma encarnação a exercer um efeito sobre o nosso organismo físico. Porque, como nós dissemos, nós somos um todo, não separamos o espírito do corpo. Aliás, o corpo é o abrigo do espírito, é a casa do espírito, né? Então, dependendo da evolução, do grau de entendimento do espírito, é que o meu organismo se apresenta. Mas, hoje, a medicina, ela está caminhando para a par com a religião. Porque os médicos, eles já estão percebendo, a maioria deles, já está percebendo que além desse amontoado de osso e de carne, tem algo a mais. Existe alguma coisa além. Quem nunca foi ao médico ou não ouviu dizer que o mal é psicossomático? Psicossomático, olha, o que é o psicossomático? Mente e corpo. Então, a etiologia, ou seja, o nascedouro da doença, ele está na mente, no espírito. A mente e o espírito é a mesma coisa. Então, hoje a medicina fala das doenças psicossomáticas. E a doutrina espírita fala das nossas construções mentais, que essas doenças psicossomáticas nós adquirimos, nós vamos construindo de acordo com os nossos reflexos sobre nós mesmos. Como assim? Da maneira como eu penso, como eu procedo, isso vai refletir no meu organismo físico. Se eu sou uma pessoa irada, uma pessoa nervosa, uma pessoa pessimista, normalmente eu tenho problema de estômago, distúrbio nervoso, problema intestinal, e isso se reflete de várias formas. Então, nós
falamos que às vezes é muito mais fácil eu procurar um especialista aqui da Terra e tentar colocar uma pílula a gente fala pela goela abaixo, engolir um remédio e procurar sanar o mal do que buscar a causa. Mas a doutrina, a terapia da alma, ela remonta à causa. Ela vai buscar a causa do meu mal. Por que está acontecendo isso? Então, se é o reflexo, se a doença é o reflexo meu sobre eu mesma, ninguém coloca em mim. É o meu reflexo, a minha energia, a minha vibração. Eu como um todo, o meu espírito. Aí fica essa dicotomia, saúde, doença. Através do meu reflexo mental, eu posso adoecer ou ser saudável. E a doutrina nos mostra como ser saudável. Ela nos diz que é impossível separar corpo e mente. Já dizia um filósofo antigo, mente sã, corpo são, mostrando o corpo já na antiguidade como um reflexo da alma, né? E a doutrina nos mostra, e hoje a medicina também, que a raiz de numerosas doenças, ela se encontra no ressentimento e na mágoa. Lembra que nós falamos daqueles clichês mentais, ou seja, aquelas coisas mal resolvidas? Eu me ressinto. Muitas vezes esse ressentimento e essa mágoa nem é do próximo. Não é nem um ressentimento de alguém que me fez alguma coisa de ruim. Muitas vezes é o ressentimento meu mesmo. É falta do auto-perdão. É algo que eu pratiquei lá atrás e que através desse eu profundo fica no meu clichê mental e que vem à tona em forma de recordação e eu me cobro, não me perdoo. Então, esse ressentimento, essa mágoa, pode ser magoada por alguém que me fez alguma coisa, ou comigo mesmo, que eu não consegui me perdoar por algo que eu fiz. Então, como que eu vou lidar com isso? Qual é a terapia? Como é que a doutrina nos mostra que eu vou lidar com essa mágoa? Como é que eu vou conseguir esse perdão? Primeiro, a doutrina nos mostra que tudo isso que fica dentro da nossa alma, como a água parada. A água é o elemento vital para o ser humano, física e espiritualmente. A água, ela retira a miasma, ela nos alimenta. Mas se eu deixar essa água parada, o que acontece? Ela fica putrificada, né? Ela apodrece. Então, ela precisa estar renovando constantemente. Olha o que nós estamos estudando, renovando atitudes. Então, essa mágoa, ela não pode ficar parada. Nós temos que renovar. A lição da tarde é a renovação, para que essas velhas recordações venham. Eu não posso abafar. Ela tem que vir à tona sim, para eu poder lidar com ela, renovar. Muitas vezes eu não consigo sozinha. Eu preciso de ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um atendimento fraterno no centro espírita, do passe espiritual, que durante o sono físico continua esse tratamento que nós recebemos no centro espírita. Então, eu preciso dessa ajuda. Mas a doutrina nos mostra, e hoje a medicina também, que essa mágoa guardada, não renovada naquele cantinho da alma, ela também fica apodrecida. Apodrece os nossos sentimentos, porque nos tornamos amargos, nos tornamos egoístas, não queremos dividir com ninguém, porque achamos que a vida não vale a pena. Então, vamos adquirindo atitudes pessimistas diante da vida. Autopunitivas, eu tento me punir, ou eu puno aquele que está participando comigo, está do meu lado. Então, a doutrina nos mostra colocar para fora, sim, essa mágoa, falando, olhando por quê e me perdoando em primeiro lugar. Me perdoando, fazendo uma reflexão. Se eu errei lá atrás, os níveis de consciência, minha consciência atual é uma. Se a subconsciência, ela está aflorando, ela vai ter algum momento que aflorar. Eu vou ter que lembrar aquilo que foi no passado. A hora que essa subconsciência, segundo Joana de Ângeles Espírito, ela aflora, eu tenho que trabalhar isso, essa mágoa, esse mal que veio lá de trás. Eu tenho que trabalhar para quê? Para diluir, para dissolver isso que está me fazendo mal.
Então, essa é a proposta da doutrina espírita, não abafar. E a terapia que Jesus nos propõe é a terapia do perdão, através do amor. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor e o perdão. Mas é difícil perdoar, porque nós achamos que o perdão é o esquecimento. E o perdão não é o esquecimento. O perdão é a compreensão. Porque quando nós falamos na agressão, quando nós tomamos essa atitude pessimista diante da vida, que nos agredimos, quando nós não nos perdoamos, ou não perdoamos o próximo, e temos essa atitude agressiva, o que acontece? É sinal que nós não perdoamos. E o perdão não é esquecimento, porque o esquecimento, ele é impossível acontecer, porque o esquecimento é físico, passa pelo nosso cérebro, pela nossa consciência, esse nível de consciência em que estamos, ele é físico. Então, eu não consigo esquecer. Mas, anterior ao esquecimento, que não acontece, tem a compreensão. Então, eu preciso me compreender. Por que eu tive esse tipo de atitude naquele momento? Por quê? Porque naquele momento eu estava num outro nível de consciência, não nesse atual. Eu estava numa subconsciência que hoje eu já não faria aquilo que eu fiz no passado. Então, eu tenho que me desculpar. E não, o que Jesus dizia? Se nós estamos falando da terapia do Evangelho, o que Jesus dizia quando ele curava? Vai e não peque mais. Jesus não dizia, vai se supliciar, vai se penitenciar, vai rezar 10 Pais Nossos e 30 Ave Maria, não, joelha no milho, não, vai e não peques mais. O erro foi cometido? Foi, serviu de aprendizagem. Agora, passa para frente, renova as atitudes, segue em frente. Essa mensagem que Jesus dizia, porque essas lesões que nós provocamos, nós provocamos na alma, e da alma ela passa para o físico, através de moléstias, de somatizações, elas causadas por nós e por outros, elas são difíceis de curarmos, se nós não vamos buscar a causa. Então é isso que nós devemos fazer, isso que o Evangelho nos exorta, não deixar lá guardado no fundo, trabalhar esses processos danosos que nos fazem mal, que nos vêm à tona em formas de doença. Os amigos espirituais, especialmente André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele diz que nós abrimos campos de ruptura na harmonia celular, quando nós não resolvemos esses problemas que nós temos. Nós rompemos a energia das células, quando isso acontece, e criamos zonas mórbidas no cosmo orgânico, através das nossas ações. Zonas mórbidas no cosmo orgânico. Por que cosmo orgânico? Porque nós entendemos por cosmo o macro, o universo, né? Os sistemas solares, os planetas, o cosmo. E por que cosmo orgânico? Porque o nosso organismo é um microcosmo tão perfeito, um presente de Deus para cada um de nós, para abrigar o nosso espírito. É um cosmo tão perfeito que de uma célula ela encontra outra e vai se bipartindo e cria esse cosmo diferenciado, um sistema nervoso, circulatório, as células cerebrais, os enzimas. Então, esse organismo perfeito que nós temos, quando nós avaliamos através dos livros ou exposições que nós vamos ver do corpo humano, é um corpo perfeito, né? As endorfinas, tudo isso, os hormônios. E nós prejudicamos com pensamentos, os espíritos falam, com atitudes mentais, às vezes não é nem com agressões físicas, não é nem com excesso de comida, de bebida, com droga, com desregramento, às vezes é o pensamento destrói. Olha o que ele diz, nós criamos zonas mórbidas, ou seja, zonas doentias. E Jesus, como psicoterapeuta, ele diz que muitas dessas doenças que nós trazemos lá do pretérito, do passado, de vidas transatas,
ele diz que para nós, o Evangelho diz, que é uma reclusão educativa e benéfica. Nós não admitimos isso, né? Como pode ser a doença uma reclusão? Ou esses nossos desafios, ou essas dificuldades que nós temos, orgânicas, emocionais, como pode ser uma reclusão? Tem uma passagem belíssima do Evangelho, que é a cura do paralítico. Quando Jesus cura aquele paralítico, que ele não andava, não movia os braços, não movia a cabeça, só os olhos, de nome Natanael. Esse paralítico pensava, ele ouviu falar de Jesus e pensava muito em Jesus, queria muito conhecer Jesus para a cura do seu corpo, do seu mal físico. E ouvindo falar de Jesus, certo dia, Jesus estava pregando na casa de Simão Pedro. E havia uma multidão, tanta gente que era impossível entrar mais alguém naquela casa. Estavam os fariseus, os escribas, não para serem curados, mas para testar Jesus, para ver se Jesus caía em contradição na sua pregação. E muitos, a maioria de necessitados, de pessoas estrupiadas, doentes, do corpo, da alma, procurando um milagre em Jesus. E Jesus pregando. E Natanael pediu que companheiros seus o levassem até Jesus. E assim fizeram. Ele ficava numa maca, porque ele não andava, não se levantava de forma nenhuma. Carregaram essa maca. Não tinha lugar para entrar pela sala, tamanha multidão apinhada que estava nesse momento ali ouvindo Jesus. Então, saíram pela uma escadaria de fora da casa, pediram licença e pela claraboia, que era o costume das casas antigas, aquela abertura no teto da casa, pela claraboia, através de cordas, eles desceram o paralítico, o Natanael, no meio da sala. Pessoas se afastaram, abriram espaço e ficaram todos olhando. Aí, Jesus falou: Natanael, o que você quer? Você acha que eu te posso curar? Ele espantou. Ele falou: mestre, tu me conheces? Ele falou: sim, eu já te esperava, Natanael. Eu já esperava por você. E ele falou: sim, mestre, eu acredito que o Senhor pode me curar. Ele falou: então fique curado. Pegue a sua cama e saia por essa porta. E todos olhando, abismados. E realmente foi o que sucedeu. Natanael começou a mexer os pés, os braços, se curou, levantou no meio da multidão, admirada, levantou, pegou a sua cama e saiu pela porta. Posterior a isso, nos conta Amélia Rodrigues Espírito, através da psicografia de Divaldo Franco, que Natanael, momentos após a sua cura material, ele já estava num bar, bebendo em companhia de mulheres equivocadas, aproveitando o tempo que ele havia perdido naquela cama com essa doença educativa e benéfica. Então, por isso que nós achamos um mal onde não existe mal. Existe o freio espiritual, a educação benéfica de Deus. Porque o bem para nós, muitas vezes, não é a cura do corpo. Jesus dizia: eu não vim curar os corpos, eu vim curar as almas. E tanto é que Jesus era chamado o médico das almas. Então, na sua terapia, é a terapia do amor, do perdão, do bem proceder. Porque a doença, muitas vezes, ou a maioria das vezes, se ela não é para a pessoa que está passando por aquele problema da doença, ela é para aqueles que a estão em volta, que estão perto dela, que a estão socorrendo, que estão cuidando daquele doente. Muitas vezes, a missão maior é daqueles que estão do lado do que aquele que está sofrendo aquele processo. Talvez aquele espírito nem tivesse a grande necessidade de passar por aquele processo. Passa, muitas vezes, por amor à educação do outro que está convivendo com você, que talvez tenha sido um filho querido, um ente amado na outra encarnação, e que dessa vida precisa da melhora, precisa dessa educação, não punição, educação. E nos educamos, normalmente,
é através desses exemplos, é através dessas dificuldades que nós temos. E nas nossas preces intercessórias, nós sempre pedimos a cura. A cura, a cura, a cura. E Jesus nos atende, Ele nos proporciona a cura. Mas Ele nos proporciona, como médico das almas, a cura da alma. É esse o processo. Então, a profilaxia de Jesus é o Evangelho. É o Evangelho. Porque Ele nos diz, se a etiologia, a causa de toda doença, a raiz dos problemas está na alma, tem que curar a alma. Não adianta curar o corpo. Olha o exemplo do Evangelho. A espiritualidade permite até um exemplo no Evangelho, um exemplo do paralítico de Natanael, para mostrar para nós que muitas vezes a cura não vai nos fazer bem. Nos leva àquele caminho que nós já trilhamos no passado e que não nos convém continuar nele. Né? Então, diante da nossa conta kármica que nós temos, cada um de nós, diante da vida, perante a vida, nossa conta kármica, não adianta só o arrependimento. Nós necessitamos da reparação. E a reparação, ela vem através da expiação e através do bom procedimento, de trocar o mal pelo bem. É essa maneira como o Evangelho nos exorta a reparar, trocar o mal pelo bem. Lembra daqueles clichês mentais, tudo aquilo que está lá no subconsciente, nossa subconsciência? Então, a reparação, cada bem que nós fazemos, aquilo vai aflorando. Nós vamos passando do sub para super, porque nós já temos a consciência. Então, nós não temos mais desculpa para errar. Não temos desculpa nenhuma pelo conhecimento que nós temos. E esse código de medicina profilática, que é o Evangelho de Jesus, que nos mostra o amor, que nos mostra o que fazer para melhorarmos, ajudando aqueles que estão do nosso lado. Especialmente nesse momento, nós falamos de doença. Uma doença característica dessa época de Natal, que é o fim do ano. Hoje a Sandra montou a árvore, né, de Natal. E nós, no Natal, normalmente nós nos distraímos nesse mês de dezembro. Porque nós lembramos de tudo, menos do aniversariante. Nós pensamos o que dá de presente, os shoppings estão cheios, né? Nós pensamos o que dá de presente, lembrancinha para esse, para aquele, confraternização. O que eu vou fazer no Natal? É o peru, é o chester, é o que vai ser na mesa? Esquecemos do aniversariante. Muitas vezes nós não convidamos ele para participar da nossa ceia. Esquecemos dele, né? Então, uma prece, o Evangelho. E falando em doença, existe uma doença que ela não está no código da medicina, uma doença sazonal quer dizer que ela acontece em determinados períodos do ano. Exatamente ela acontece nessa época do Natal, que é a depressão, porque vem aquela mágoa do passado. Aí eu lembro daqueles que não estão presentes, aqueles que poderiam estar. Eu lembro daquele familiar que eu não tenho muita afinidade, e que eu vou ter que encontrar na noite de Natal, e que eu vou ter que conviver. Então vem aquela tristeza na alma, aquele que não pode ir, é uma somatória de tudo. E se nós entendemos o Evangelho como Jesus falou, essa mágoa não é só de males nossos, como dos outros também. Nós, para curarmos essa mágoa e não termos essas velhas doenças, nós temos obrigação como cristãos, como pacientes de Jesus, que já somos, estamos internados na sua clínica, como pacientes de Jesus, lembrar nessa época do ano que cada um que está do nosso lado, inclusive nós mesmos, estamos num momento da nossa evolução, da nossa consciência. Então não queremos cobrar daquele que está do nosso lado a mesma atitude que nós temos, ou que nós achamos certa, que todos devem ter. Então é muito importante. É o momento em que nós convivemos com toda sorte de diferença, que são as festas de fim de anos, as agregações, né, os acontecimentos, e tudo termina sempre numa mesa de refeição, numa ceia, onde a família se reúne. Então nós temos sempre que lembrar do Evangelho de Jesus, da orientação que ele nos dá.
que essa doença não nos atinja mais, que passe da mágoa para a compreensão, porque nós já compreendemos. Nós já estivemos lá, chegamos aqui. Felizmente, cada um vai ter o seu momento de chegada. E nesse momento, nós temos que deixar aquele que não conseguiu chegar, caminhar a seus passos. Jesus diz no seu evangelho, ele não dizia, ele diz porque é atual o evangelho, não se põe remendos novos em panos velhos. Por quê? Porque se eu ponho um pano novo, ele arrebenta junto com o velho. E nem se põe vinho bom em vasilhame sujo. Então, nós temos que estar com o pano bom e o vasilhame limpo para poder receber todas essas bênçãos que nós temos recebido da espiritualidade. Sabendo que sempre o remédio amargo, nós estamos falando de doença, o remédio amargo cura. É aquele que cura, é o remédio amargo. Né? Às vezes nós temos que solvê-lo para sermos curados da alma. Mas, em compensação, a saúde vale a pena. É muito boa, né? Da alma e, por consequência, do corpo, né? Pode. Você. Eu? Claro. Né? A Matilde está pedindo para falar do Evangelho no Lar, né? O Evangelho no Lar que a gente sempre recomenda, né? Que é a profilaxia. Nós não estamos falando nós estamos falando do Evangelho de Jesus, estamos falando desse período. E esse período de dezembro, onde comemoramos o nascimento de Jesus, há muita discordância de data, foi dezembro, não foi. Nós comemoramos, nós acendemos luzes, colocamos enfeite. Todo cristão comemora o nascimento de Jesus. E Jesus nasce no nosso coração, no nosso lar, não é só no Natal. É através do dia a dia, porque o Natal é 25 de dezembro e os outros 364 dias. Então, a recomendação é o Evangelho. Quando nós falamos Evangelho no lar, é estudar o Evangelho para aplicar no nosso dia a dia. Né? A proposta é essa, a aplicação do Evangelho no nosso dia a dia. E onde que nós podemos começar? Começar já agora no Natal. Nessa época de reunião da família, né? Aquelas dificuldades que nós temos, quem de nós não tem? Todos nós temos, porque o nosso acordo lá está valendo, né? Nós nos propusemos, nós fizemos antes de estar aqui, então está valendo esse acordo. Então esse entendimento, o Evangelho nos proporciona isso, o entendimento, a compreensão, a suavidade, o amor, e acima de tudo essa proteção no lar, e a cada membro integrante da família. Essa proteção tão grande, não adianta só eu colocar a árvore de Natal, acender a luz, montar o presépio com a Sagrada Família. Isso não basta. Faz parte, mas não basta. É preciso a oração, porque o poder da oração é muito forte, é muito grande, é muito grande. A proteção que nós recebemos do alto, através dos mensageiros de Jesus, especialmente nessa época de Natal, em que eles estão muito próximos, porque toda a vibração, a Dorothy falou, né, no Natal, que nós nos sensibilizamos, nós procuramos fazer sacolinha, ajudar, a gente vê aquele que precisa, instituição. Porque é uma sensibilização da nossa alma, pelo próprio momento, a espiritualidade se faz muito presente. Então vamos aproveitar esse momento para dar aquele passo, né, na terapia do nosso divino amigo, nosso médico das almas, que nós possamos receber alta do hospital, terra, e passar para a escola, né? Deixar o hospital, e aqui assim, a nossa alta do hospital, escola, do hospital terra, a alta, nós precisamos ter como é que diz o direcionamento, não, onde você assina a alta, o prontuário. O prontuário tem que estar ok, porque senão Jesus não assina. O nosso prontuário tem que estar em dia, porque senão não vai dar para sair para o hospital. A gente precisa voltar para o hospital. Aí, se o prontuário estiver em dia, nós aprendemos a lição, já estamos começando a vivenciar a lição, então Jesus assina a nossa alta do hospital e nos inscreve na escola, que é muito mais suave, né? Que Jesus nos abençoe. E aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Vocês estão dormindo?
Uma coisa que ela falou tão assim, que é sobre o perdão, né? É muito fácil a gente falar que perdoa as pessoas, esquecendo das pessoas, né? Então, esquecendo do problema. Esquecendo das pessoas também. Eu tenho mania de fazer isso, eu deleto a pessoa da minha vida. Viu? Então, isso toca muito fundo mesmo, porque... exatamente. Exatamente. Mas e assim, eu vejo, né, uma série de pessoas que às vezes falam assim para mim, não, eu não desejo mal para ele, mas também não quero ele perto de mim. Então, não perdoou. E é como ela falou, é um aprendizado difícil, é impossível. Né? Eu acho que cada dia a gente tem que se lançar mesmo na vida e acreditar que se a gente está passando por aquele problema, é porque alguém lá de cima que a gente passa a prova que ele está nos dando. Então, às vezes, são provas difíceis, são fáceis, que a gente vai passar com muita dificuldade, sim. Mas eu acredito que quando a gente passa pela prova mais difícil, mais fortificada a gente. Então, nós estamos num planeta de prova e expiação, é ou não é? Todo mundo fala que a felicidade não é desse mundo, é ou não é? Então não adianta querer você ser feliz todos os dias da tua vida, porque isso é humanamente impossível. Infelizmente, nós ainda somos crianças para aprender que a gente aprende muito mais com a dor do que pelo prazer. Porque no prazer a gente cai no samba e esquece que tem alguém lá em cima que está olhando pela gente. Como exemplo, né, Doroti, do Natanael, né? Exatamente. O exemplo do paralítico do Evangelho, né? Nós nos distraímos. Né? Então. A doença é uma coisa benéfica. Mas nós, geralmente, né, a gente considera a doença o mal físico. E não. Nós somos doentes, podemos ser doentes sem ter um mal físico. Então, é a pessoa pessimista, é a pessoa que só enxerga o lado ruim das coisas, a pessoa que se autopune. Então, há vários tipos de doença. O ódio, a raiva, não é? A agressão, a pessoa agressiva. Isso é doença também. São doenças do espírito. O espírito está doente. E com essas doenças, a gente queima resistências no nosso cérebro. Ficamos bloqueados, mórbidas. Criamos zonas mórbidas no organismo. Então, criamos cultura de bactérias, de vírus e tudo isso. O pensamento, né? Vocês vão... Quando a gente está... do mês. Mas nós, né, e às vezes, analismo, né, na escala evolutiva que a gente desenvolve, nós somos muito pequenos ainda, eu acho que, infelizmente, nós precisamos passar por algumas coisas que a gente acha que nós não deveria, né, passar, para justamente aprender, né, a acreditar também naquilo que nós sabemos que falta para a gente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não dá tempo. Então, gente, vamos agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa que a gente escutou. Eu falo que quarta-feira também é um dia assim muito interessante, porque quarta-feira nós estamos no meio da semana e é o dia que a gente, acho que é o dia, para mim pelo menos, é o dia que eu acho que eu mais fraco. A gente ainda encontra a família, a gente dá um basta em alguns problemas. Mais uma força para tentar continuar o resto da semana. Então, agradecendo, não apenas os olhos, para a gente estar com as pessoas,
recebeu, mas agradecer mesmo a Jesus, agradecer a todos esses amigos da espiritualidade que prepararam essa casa com carinho, que a gente, por muitas vezes, a gente pode passar por todos os problemas possíveis.